Olá você, seja muito bem-vindo ao canal CGI Brasil e no vídeo de hoje analisando a animação de Arcane, mais precisamente uma das minhas cenas preferidas, que é Jinx vs Echo. Vou analisar um pouco da composição, um pouco também da atuação e também da animação em si, que é basicamente como os princípios da animação foram aplicados na prática nesse contexto aqui. Bom, essa análise aqui não vai cobrir todos os planos dessa sequência porque é uma sequência bem longa, tá? Então eu vou focar aqui apenas naqueles que vão exemplificar melhor e de uma forma mais geral captar todos aí. Então, sabendo disso, vamos para a análise. E a primeira coisa que a gente vai ver vai ser o enquadramento. No caso aqui é um close-up, ou um primeiríssimo plano, e esse aí que é um trabalho para o diretor juntamente com o artista de história, que é a pessoa que desenha o storyboard. No nosso contexto aqui, basicamente é você, tá? Para você, quando você está fazendo a sua animação, vai ser você que vai escolher isso. Como é que você faz isso? Basicamente, você leva de acordo com a história que você quer contar, você vai se perguntar o que o público precisa ver. E nesse caso aqui, um close-up geralmente é para você visualizar as expressões faciais, que vão mostrar aqui a atuação do nosso personagem, que é basicamente o que? Um olhar confiante e divertido, tá? Então ele levanta a cabeça aqui, olhar confiante e divertido. Em termos de animação, tecnicamente falando, a gente vai ver o que? Arcos no nariz, tá? Então ele sobe com os arcos no nariz aqui, o piscar, tá? Eu já ensinei como vocês animam o piscar aqui. E a gente tem que comprimir e esticar na boca. Se você for ver na boca aqui, ele comprime, depois ela estica, tá? Ao invés dele só olhar e levantar a cabeça, a gente tem essa ação secundária na boca que complementa toda a animação facial. E isso dá mais valor, dá mais realidade para essa animação. Corta para ele jogando o relógio. E em termos técnicos, né, um plano de detalhe, em termos técnicos a gente vai ter o que aqui? Antecipação, que é essa parte aqui, certo? Depois a ação, que é o jogar, e a ação continuada, que é o resultado daquela ação inicial que ele tinha feito. O foco muda, a gente vê que a Jinx vai reagir ali. E em termos de atuação, a gente precisa sempre se perguntar o que esse movimento significa, o que esse personagem jogar esse relógio significa. E aí quando entra mais uma dica, que é o que? Quando você está trabalhando com dois personagens interagindo entre eles, a gente precisa se perguntar qual que é a relação entre esses dois personagens. Que obviamente responde à nossa pergunta anterior, que é o que esse movimento significa. A gente sabe que isso é uma relação de infância, tá? Esses dois personagens têm uma relação de infância e esse relógio significa, é uma característica que esse personagem tinha como infância. Então, basicamente, ele jogar esse relógio significa aí que é algo que conecta os dois personagens à infância, certo? E em termos técnicos de animação, a temporização é essencialmente um pêndulo, tá? Então é bem tranquilo, se você for visualizar aqui, ó, é essencialmente um pêndulo. E aí agora a Jinx reage, a gente vai ver aí que ela dá uma respirada, levanta a arma aí. Se a gente for analisar detalhadamente, a gente tem uma antecipação aqui no ombro. Então ó, o ombro desce para baixo, o braço começa a subir e a gente tem o que aqui? Uma sobreposição de ação, tá? Que é o que? Algumas partes vão vir depois do que outras. Ele faz isso de forma bem lógica aqui, como se fosse uma linha. Se a gente vê essa linha aqui e depois ela vem para cá. Então, antecipação, a sobreposição aqui, essa ação. E aí a gente vai vir para também a ação continuada, que é o que? Quando ela sobe a arma aqui, ela não para de uma vez. Ela tem que conservar e ela tem que segurar esse movimento porque é uma arma pesada. Então isso aí faz realismo ao movimento, deixa a animação mais acreditável, tá? E além também dos arcos do movimento aqui na arma, que sempre ajuda também. E aí corta para ela ajustando alguma coisa na arma, a gente vê um plano de detalhe. A gente vem agora para esse plano em que o personagem, o Echo, ele tá de uma forma muito mais interessante aqui e apenas com alguns pequenos movimentos, ele não tá 100% parado, tá? E aquela questão que eu disse, né, que o relógio parece um pêndulo. Nesses detalhes aí, entre a luta, a Jinx se transforma em criança, agora a animação vai vir para um estilo diferente, e aí agora entra mais como se eles estivessem se divertindo, brincando, tá? E isso é uma forma muito boa de abordar uma luta,
Só que isso aí funciona muito bem baseado na história que esses dois personagens têm juntos, tá? São personagens que cresceram juntos. Só que em contrapartida, você abordar a cena como se eles estivessem brincando, não, isso aí tira o peso dramático e o senso de perigo real, o senso de urgência. E o que eles fazem para resolver isso é basicamente o seguinte: lá na frente, quando a Jinx acerta um tiro no Echo e ela comemora, né? Isso aí ajuda a humanizar o personagem também. Ele fica bravo e aí a gente volta agora onde tem mais peso, tá? Que é o presente. E a Jinx pega a arma numa velocidade, num ritmo do plano, ajuda o senso de urgência. Então ela pega muito, muito rápido, porque a gente agora tem um senso de urgência. Outra coisa também são os borrões do movimento, tá? Basicamente o que ele faz aqui é duplicar o objeto. E isso, como eu disse, funciona muito bem, porque são em pouquíssimos frames. Se for ver aí, ó, 1, 2, 3 frames só. Isso no movimento resultado final fica muito interessante. Esse plano aqui, essa sequência de planos aqui também é uma preparação para o que vem em seguinte, que é o que? Ela atirar. Agora a gente vem para uma animação do corpo todo, do Echo desviando do tiro. Se a gente fosse construir essa animação para entender como poderia ser feita em pose a pose, inclusive isso aí é um ótimo exercício, e a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar as poses importantes, tá? Então a gente começa aqui com pose importante. Essa é um extremo, sempre extremos. Pontos de contato são extremos, mudanças de direção são extremos, tá? Se for passar apenas os keyframes, o resultado vai ser um bloqueio de animação, tá? E a gente vai conseguir ver aí. Esse que não é um plano muito, muito longo, não. E aí corta para o plano em que a Jinx está atirando. Tecnicamente é bem simples de fazer, mas ele não funciona sozinho. Se a gente for visualizar apenas esse plano, ele é simples demais e não tem uma história muito interessante, porque é uma ação muito, muito básica. Só funciona porque está numa sequência. E qual que é a história que está contando? É a urgência. Precisa acertar esses tiros de forma rápida, porque o personagem está vindo correndo muito rápido, então ela precisa dessa urgência também. E aí o Echo desvia, a gente vê ela reagir com medo, e aí a gente entra agora em slow motion. Esse slow motion aí, ele dá para o espectador um tempo para ele admirar as coisas. E outra coisa também é que ele adiciona contraste ao ritmo, tá? Em vez de ter uma cena com tudo muito rápido, que deixaria o público cansado, basicamente o que a gente faz é adicionar tipo um ponto de respiro. Se fosse tudo rápido, não ia ter muito interesse, mas como a gente tem essa variação de rápido e lento, adiciona um certo interesse aí, tá? Mas isso aí já é temporização e espaçamento mais avançado, beleza? A gente vê esse slow até que a animação volta para o tempo real, para o ritmo normal e volta o impacto. O impacto é uma coisa muito importante relacionada a impactos, é que você sempre anima o impacto, ou seja, extremos são igual a contato. Essa pose aqui é uma pose extrema, por quê? Por causa do contato. E aí a gente tem uma ação secundária no cabelo, que é basicamente uma ação resultante desse impacto. E tem também uma tremida na câmera que ajuda a incrementar esse impacto aí. A gente vê uma série de sequências de outros detalhes. Ele acerta mais um soco. A gente vem para um conteúdo mais emocional da cena. É um momento de compaixão. A gente tem expressão facial ali que o Echo está percebendo e está tendo compaixão. E isso faz com que a Jinx puxe uma bomba. Ele olha, se afasta e a bomba explode e acabou a cena. Bom, então basicamente é isso. Essa foi uma análise bem geralzona mesmo, mas porque ela é muito grande o vídeo ficaria enorme. Então, pra gente analisar todos os detalhes, a gente precisaria de horas, beleza? Então basicamente é isso. Muito obrigado e até a próxima.